Olá, tudo bem? E essa é a live do Nós na História, mais uma terça-feira, como sempre 21 e 27, talvez já um pouquinho mais, né? Todas as terças-feiras, 21 e 27 aqui no Instagram, e nas quartas-feiras cedinho, 7h30, já está disponível no YouTube também. E esse é o momento, nesse início de live, que sempre o Instagram começa a avisar, né? As pessoas que nós estamos ao vivo, e é assim que funciona. E até que o pessoal vem chegando, vem entrando na live. Quero dizer para vocês que hoje eu estou fazendo um teste. Estou num outro lugar aqui da casa, para ver se a gente consegue ter um ponto aqui melhor de internet. Semana passada teve um temporal muito grande na hora da live. Teve algumas falhas, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, dá para tranquilo entender todo o conteúdo, né? Então, quero dizer que hoje nós estamos aqui no Nós na História e eu quero aproveitar esse início para dar um recadinho para quem me conhece aqui pelo Instagram, para quem acompanha o Nós na História aqui pelo Instagram e que porventura ainda não conhece o meu canal no YouTube. Se você for aqui no meu nome, clicar no meu nome, você vai entrar na bio, né, que tem aí o meu perfil no Instagram, tem um link, esse link vai te levar lá para o YouTube. Eu tô te dizendo isso porque lá no YouTube tem um pouco mais de conteúdo do que aqui no Instagram, porque eu comecei a ocupar aqui o Instagram, a fazer as lives há pouco tempo. Antes, o Nós na História era vídeos, né, gravações de vídeos e vídeos editados, e esse conteúdo, então, né, muitos personagens tem lá no YouTube. Então, quero convidar você que me conhece aqui pelo Instagram, que ainda nunca, né, entrou no meu canal lá no YouTube, que você vá conhecer, vá também conhecer outros vídeos que tem lá do Nós na História, já tem vários personagens. E também eu quero dar um oi aí pra Dani. Gente, tô me ajeitando aqui ao vivo, umas videocacetadas. Dani entrou também, tem gente chegando aí, sejam todos bem-vindos. Tô aqui falando para quem me conhece só pelo Instagram, para ter a oportunidade de conhecer também lá no YouTube. E eu quero dizer que lá no YouTube também existe 150 devocionais disponíveis para você que por acaso quer assistir os vídeos mais rápidos, mais curtinhos, né? Porque Nós na História envolve uma história um pouco maior, então um tempo um pouco maior, mas também lá no YouTube tem 150 devocionais disponíveis, justamente quando tudo começou, né? Quando eu comecei a me arriscar um pouco aqui nessas ferramentas virtuais, eu fazia gravação justamente de devocionais de 1 minuto e meio a 2 minutos no máximo. Todos eles têm um versículo bíblico, palavras de fé, de amor e de esperança, que vão justamente te dar, né, uma motivação para o teu dia. Então você pode aí, eu sugiro que você possa fazer um propósito, né? Todas as manhãs, antes de sair de casa, você ouve um devocional, ou às vezes se você está indo trabalhar dentro do carro, dá tempo de você, né, ouvir um devocional, né, que não te distraia no trânsito, por favor. Tem mais gente chegando aí, a Ana Polete também está entrando, sejam bem-vindos. Então eu sugiro isso, que você possa, né, aproveitar todo o conteúdo que também tem disponível lá no canal no YouTube. 150 devocionais, se você já fez a conta, né, são 5 meses. 5 meses em que todos os dias, todas as manhãs, ou todas as tardes, todas as noites, você pode se alimentar de um versículo da Palavra de Deus. Todos eles têm um título, né, de repente, um dia que você está querendo ouvir alguma coisa sobre paz, sobre saúde, sobre felicidade, né, sobre dinheiro, tem vários, são 150 versículos da Bíblia, né? Então você pode também conhecer esse conteúdo que está disponível lá no YouTube, no meu canal. Também é Ana Radeski, né? Porque depois de um tempo que ele se tornou Nós na História. Então, eu quero contar para vocês hoje a história de um personagem que eu fiz uma postagem aqui durante o dia hoje, dizendo que nessa história nós temos um protagonista e também
existem alguns coadjuvantes e que com todos eles nós vamos aprender muitas lições. Então hoje eu quero dizer que este personagem é Naamã. E eu vou contar para vocês já devem ter assistido filmes, né? Onde a primeira cena, a cena inicial do filme, na verdade é o final do filme, né? Isso virou moda ultimamente, né? Então agora quando a gente assiste um filme a gente já fica ligado, né? Provavelmente esse é o final do filme, depois vai ter toda, né? O enredo, toda a história ser desvendada. Então eu já vou dizer para vocês que Naamã, ele recebeu um grande milagre de Deus. Naamã, ele foi curado da lepra. Agora, como tudo isso aconteceu? Aí eu vou te convidar para você ficar comigo aqui até o final da história, para você entender e compreender e hoje, né, aprender sobre Naamã, como ele recebeu esse grande milagre de Deus. Tem mais pessoas aqui chegando, a Vera também entrou, sejam bem-vindos. Então, nós vamos conhecer Naamã. A história de Naamã, ela encontra-se no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Não é uma história muito extensa, mas é uma história onde a gente pode extrair muitas e muitas lições. No início desse capítulo 5, a gente vê o texto, a história iniciando, falando sobre Naamã, dizendo que Naamã, ele era um comandante do exército da Síria, e ele era um homem muito respeitado e muito honrado pelo seu senhor, que era o rei da Síria. E um pouquinho adiante nesse texto ali, a história já nos diz que, porém, ele era leproso. Tem mais gente entrando aí. A Jacianara, seja bem-vinda. Então, esse porém era leproso. Então, Naamã era um comandante do exército de guerra, era um homem respeitado, honrado, porém leproso. Existe uma tradução da Bíblia na NVI, né, na Nova Versão Internacional, que diz assim: mas esse grande guerreiro ficou leproso. Então esse era Naamã. O que a gente sabe que nesse cenário histórico, né, a gente percebe aqui que Naamã, ele era um sírio. Naamã, ele não era hebreu, Naamã não era judeu, ele não era israelita, ele era um sírio. E nesse contexto, nesse cenário aqui histórico, justamente a Síria há pouco tempo tinha enfrentado Israel numa batalha e tinha ganho essa batalha de Israel. E inclusive Naamã levou uma escrava, uma menina escrava, uma menina, né, para ser escrava na sua casa, levou para sua esposa. Então a gente vê que, eu conto aqui às vezes para vocês, né, a maioria das histórias, onde o povo de Israel foi vencedor nas batalhas, né? Aí a minha amiga Sandra também entrou, seja bem-vinda. Então, geralmente você me ouve aqui contar que Deus deu vitória para o seu povo. E hoje você está me ouvindo eu falar que Deus não deu vitória para o povo de Israel, que Deus deu vitória para a Síria e que esse comandante desse exército era Naamã. E justamente isso aconteceu não porque Deus estava castigando o povo de Israel, mas porque nesse cenário, nesse contexto aqui, e eu já falei algumas vezes para vocês que o povo de Israel, ele desobedecia um pouco a Deus, né? Deus dizia para eles guerrearem contra os inimigos e exterminarem todos os inimigos. E muitas vezes eles mantinham, né, alguns inimigos vivos, às vezes o rei de alguns povos vivos, e isso ia gerando problemas para o povo de Israel. E Deus, então, de certa forma, deixou que nessa batalha, né, contra a Síria, ele realmente deixou a Síria, o povo de Israel, né, como perder essa batalha. Deus não ajudou, né, digamos assim, o seu povo. Na verdade, o povo apenas estava colhendo, né, o que ele próprio estava semeando. Porque o povo de Israel estava abandonando princípios, práticas que haviam aprendido de adoração ao seu verdadeiro Deus. Estavam sendo influenciados muitas vezes por esses povos que eles não exterminavam. E eu comentei aqui na semana passada, na história de Raabe, algumas coisas sobre o que eram os rituais aos deuses pagãos. Então, se você não acompanhou a história da semana passada, tá aí um bom motivo para você, né, acompanhar, ou quem viu rever e entender um pouquinho essas práticas de rituais a deuses pagãos que aconteciam naquela época. E o povo de Israel estava, na verdade, sendo influenciado
por esses povos inimigos a respeito dessas práticas. Então Deus, nesse momento aqui, não foi castigando o seu povo, não, né? Mas foi assim, deixando eles colherem, né? O que eles estavam semeando. E eles foram derrotados pelos sírios, né? Pela Síria, sob o comando de Naamã. Então, quando um povo assim era vencedor, levava, né, os despojos da guerra, muitos utensílios do povo e até mesmo as pessoas como escravas. E Naamã levou uma menina como escrava para sua esposa. Naamã leproso, com certeza, a Sandra está me dizendo um oi aqui, tudo bem? Linda é tu, Sandra. Então, Naamã, com certeza, né, ele leproso. E os leprosos naquela época, lepra era uma doença que não tinha cura, lepra era contagiosa e o leproso ele estava condenado a viver sozinho, porque os leprosos eles acabavam tendo que viver isolado, né, da sociedade, longe das cidades, e era o que iria acontecer com Naamã. Com certeza, né, ele lá comandando o exército, né, com a sua farda, com as suas roupas, conseguindo até que pôde esconder a sua doença, a sua lepra, mas dentro da sua casa. Quando Naamã chegava, com certeza ali, né, então ele e a sua esposa conversavam. E esta menina, que sim, ela era israelita, então ela acompanhava o que estava acontecendo. E ela, que conhecia o Deus de Israel, que mesmo o texto dizendo que ela é uma menina e não fala a idade dela, mas ela com certeza ouvia os seus pais, que provavelmente foram mortos na batalha, seus avós, né, contarem as histórias do povo de Israel, e ela mesma deve ter visto, né, vivido alguns milagres junto com o seu povo, que o Deus havia feito, né, o verdadeiro Deus de Israel havia feito esses milagres. E essa menina, ela não se aguentou de ver Naamã leproso e ela foi muito audaciosa e ela falou para a esposa de Naamã que se o seu senhor, né, se referindo a Naamã, fosse até Samaria e consultasse o profeta de Deus, com certeza ele seria curado. E eu quero dizer aqui que justamente nessa época, né, que havia essa divisão em Israel do Reino do Norte, Reino do Sul, Samaria era a capital do Reino do Norte, né? Então, e nesse tempo que o povo de Israel estava desobedecendo, estavam perdendo os seus costumes, os seus princípios, Deus levantava e enviava no meio do povo profetas que justamente pudessem ensinar o povo, né? De novo, levar o povo à adoração ao Deus de Israel. E nesse tempo, esse profeta, né, que participou aqui dessa história de Naamã, se chamava Eliseu. E eu tenho certeza que você aí, que já lê a Bíblia, que acompanha, você já ouviu falar do profeta Eliseu, né? E eu não vou comentar muitas coisas sobre ele aqui, porque esse profeta, com certeza, né, ele merece um Nós na História só para ele também. Então, eu vou preparar também aí, com o tempo, uma história aí sobre Eliseu. Quero dar um oi aqui para Tere, para Clema, para Juliana, que está entrando também. Então, eu estou contando aqui a história de Naamã hoje, né? Um importante comandante do exército da Síria, que estava leproso, e tinha na sua casa uma escrava israelita, que ele tinha levado, né? Ela como escrava para sua esposa. E essa menina falou que se ele fosse a Samaria, consultasse o profeta, ele poderia ser curado. Então, Naamã, quando ouviu isso, a gente pode imaginar, né? Uma pessoa quando está doente, ouve, né? Uma palavra de esperança, vê uma luz no fundo do túnel, né? Com certeza, Naamã largou tudo e quis justamente fazer isso. Mas ele foi consultar o seu rei, o rei da Síria. Claro que mesmo sendo comandante do exército, ele precisava autorização, né? Para ir até Israel. Então, esse rei da Síria ficou muito empolgado com a história, né? Com o que essa menina falou, e disse que ia redigir uma carta, inclusive, para o rei de Israel. Só que vocês prestem atenção que a menina disse que Naamã deveria consultar o profeta, né? E o profeta iria curá-lo. Já o rei da Síria, Naamã foi consultar o rei, foi pedir autorização para o rei da Síria para ir até Israel. E aí o rei já redigiu uma carta. E Naamã foi com esta carta até Israel, chegou diante do rei, entregou a carta, e nessa carta o rei da Síria pedia que o rei de Israel curasse Naamã da lepra.
E na verdade o rei de Israel interpretou essa carta como um confronto, como uma afronta. Ele disse, a história ali, o texto fala que o rei de Israel disse que o rei da Síria pensava que ele era. Ele não era Deus para curar as pessoas da lepra. E o rei de Israel, como eles recém tinham sido derrotados pelo exército da Síria, interpretou como uma afronta, como quem quisesse realmente provocar novamente, né, o povo de Israel através daquela carta. Tanto que o rei de Israel rasgou as suas vestes. E quando um rei fazia isso, rasgar as suas vestes, significava, né, uma atitude assim de raiva, de desespero, de uma situação muito difícil que estava acontecendo. E foi quando o profeta Eliseu, então ele soube que o rei rasgou as suas vestes, soube do que estava acontecendo e justamente pediu para que então Naamã fosse, né, enviado até a casa dele, que ele então cuidaria de Naamã. E eu quero dizer para vocês que Naamã, quando ele saiu da Síria e foi para Israel, claro que ele não foi sozinho, ele organizou toda uma comitiva, foram vários servos seus juntos. Ele preparou ouro, prata, roupas finas, porque na intenção dele, na cabeça dele, ele ia ser curado, ele ia pagar pela cura. Então ele foi, né, cheio de coisas junto, levou, né, muito ouro, muita prata, muitas roupas, e os seus servos foram junto. Então ele saiu da presença do rei de Israel com toda a sua comitiva e foi até a casa de Eliseu. Vocês percebam aqui, né, um problema de comunicação que aconteceu aqui nessa história. Lá na casa de Naamã, aquela escrava, aquela menina falou que ele deveria procurar o profeta, né, em Samaria. E aí o rei já mandou uma carta para o outro rei e aconteceu tudo isso aí, né, até que realmente Naamã chegou onde ele deveria chegar, que foi na casa do profeta Eliseu. Só que quando ele chegou na casa do profeta Eliseu, a história ali, o texto, e se eu não me engano, tá ali pelo versículo 7, 11, nos fala, né, que o profeta Eliseu mandou um mensageiro receber Naamã e falar para ele que ele seria curado se ele fosse se banhar, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí o texto ali também nos fala que Naamã ficou muito indignado, porque primeiro que o profeta não foi receber ele, que o profeta mandou um mensageiro entregar, né, o recado para ele. E depois que o Rio Jordão era um rio considerado de águas turvas, muito suja, muito barrentas. Vamos imaginar assim que o Rio Jordão era naquela época um rio Tietê hoje, né? Esse rio tão poluído que tem lá em São Paulo. E que então Naamã se indignou porque ele, na cabeça dele, e lá no texto a gente encontra, está escrito que Naamã imaginou que o profeta fosse receber ele, que ia, né, invocar o Deus em pé, colocaria a mão sobre ele e ele seria curado da lepra. Foi assim algo que Naamã desenhou na cabeça dele, né, como seria, né, a operação de Deus sobre a vida dele através da vida do profeta. E aquilo, de certa forma, gerou uma decepção para ele, né? Como que esse profeta nem me recebe, ainda manda um mensageiro e manda eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? No rio sujo de água barrenta, se lá mesmo em Damasco, né? Ele tinha muitos rios, né, de água cristalina. E Naamã ficou muito indignado. Então você vem acompanhando comigo, note comigo nessa história. Tudo o que aconteceu, né, entre o rei da Síria mandar uma carta para o rei de Israel, toda essa confusão, o rei ficou bravo, achou que era uma afronta. Aí Naamã chega na casa do profeta, né, mas na verdade ele fica indignado porque o profeta não recebe ele. Naamã queria voltar para casa. Naamã não queria ir mergulhar no Rio Jordão, não queria fazer mais nada. Eu consigo imaginar Naamã assim muito indignado mesmo, né? E então, as pessoas que estavam com Naamã, aqueles que estavam ali na sua comitiva, né? Os seus servos, falaram com Naamã. E é muito interessante que o texto diz que eles se referiram a Naamã chamando ele de meu pai.
Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo assim muito difícil para você fazer, mas nós já estamos aqui, o Rio Jordão é logo ali, vamos lá e você vai mergulhar, né? E esses homens, então, eles realmente conseguiram convencer Naamã. E Naamã foi até o Rio Jordão e se banhou, né, as 7 vezes. Mas eu quero que você imagine comigo, eu não consigo imaginar Naamã assim, em paz, pleno, né, lá no rio. Imagina Naamã entrando no rio. Ele estava furioso, né, com o profeta que não tinha recebido ele, toda essa situação tumultuada. Eu imagino que não era assim um momento de muita paz, de muita fé. A gente dizia assim, Naamã estava buscando com fé o seu milagre. Eu prefiro acreditar sinceramente que Naamã estava pensando assim, eu tô aqui, eu vou mergulhar, mas se chegar na 7ª vez e não acontecer nada, eu vou pegar esse profeta, né? E também essa menina que tá lá na minha casa deve estar tirando comigo, porque essa menina que era escrava, provavelmente seus pais tinham morrido na guerra. Então Naamã podia estar pensando que ela até queria se vingar dele, né? Então Naamã mergulhou. A história diz que ele mergulhou a 1ª, 2ª, 3ª vez, a 6ª vez, né? E nada tinha acontecido. E aí sim, que nessa 6ª vez eu imagino que ele deve ter pensado, vai ser a 7ª vez. E se nada acontecer, eu vou pegar esse profeta, né? Quero dar um oi aí para Tânia, para Márcia também que entraram. Só que Naamã mergulhou a 7ª vez. E como eu falei, né, já no início da história, sim, Naamã foi curado. A pele dele, quando ele levantou, né, das águas, depois do 7º mergulho, a pele dele, diz a história, estava limpa, como a pele de uma criança. É a expressão que o texto ali é usado, né, pelo autor. Então, Naamã, nesse momento, sim, eu imagino que ele se desarma, né? Então ele se desarma de tudo que estava acontecendo, dessas confusões que aconteceram, né? E de toda a raiva que ele estava sentindo, de tudo aquilo que tinha, né? Que ele tinha passado ali. E Naamã voltou na casa do profeta. Naamã quis agradecer ao profeta tudo, né? O que o profeta tinha feito por ele. E ele tentou justamente com aquele ouro, aquela prata, tudo que ele tinha levado, ele quis oferecer algo, né, como uma recompensa para o profeta Eliseu, mas ele não aceitou nada. O profeta Eliseu não aceitou nada de Naamã e disse que Naamã podia, né, ir em paz, retornar para casa e estava tudo certo. E Naamã volta para casa, começa a voltar para casa. E aí eu quero que você lembre comigo, essa história terminaria, né, bem aqui se esse fosse o final dela. Mas eu quero lembrar você, lembra do mensageiro que o profeta Eliseu mandou, né, no começo ali, quando Naamã chegou na casa do profeta, que ele fosse mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Esse mensageiro se chamava Geazi. E Geazi, ele ouviu o profeta dizendo para Naamã que ele não queria nada, que não precisava nada. E Geazi, ele ficou pensativo, o texto diz que ele ficou, né, não concordou com o profeta, não achou justo, né, tudo que Deus tinha feito por Naamã, curado ele era um sírio, né, nem judeu, nem hebreu, ele não era do povo de Israel e Deus curou ele. Então, Geazi, sem que Eliseu soubesse, foi atrás de Naamã. Quando Naamã viu ele, claro que perguntou o que ele queria, reconheceu ele. E aí, Geazi mentiu, dizendo que o servo dele tinha mandado ele ir lá, porque outros, né, 2 profetas tinham chegado, eles iriam sim precisar de 35 quilos de prata e de 2 roupas finas. E Naamã, como estava, né, muito disposto a ofertar, a ajudar, deu o dobro para Geazi, deu 70 quilos de moedas de prata. Inclusive foram 2 servos que foram acompanhando Geazi até, né, as colinas perto da casa de Geazi, ajudaram Geazi a carregar, né, a prata, as roupas
e então depois Geazi escondeu, dispensou esses servos que eram de Naamã e voltaram, né? E Geazi então escondeu tudo isso na sua casa e voltou na presença de Eliseu. Só que Eliseu pediu para Geazi aonde que ele estava, e ele disse que não tinha ido a lugar nenhum. E nesse tempo, né, gente, os profetas que Deus levantava no meio do povo eram realmente pessoas que eram porta-vozes de Deus. E Deus mostrava muitas coisas para esses profetas. E Deus mostrou para Eliseu o que Geazi tinha feito. E então Geazi, né, o Eliseu disse para Geazi que estava com ele em espírito quando ele falou com Naamã, né? Então, ou seja, não teve como Geazi negar, né? Geazi mentir. E Eliseu, naquele momento, o profeta de Deus, disse para Geazi que aquela lepra que estava em Naamã, agora então estaria sobre a vida dele e sobre os seus descendentes. Uau, gente! Esse não é um uau que eu gosto, né? Aqueles uau de surpresa, de uma coisa boa que acontece na história. Esse é um uau de, né, infelicidade por tudo isso que aconteceu com Geazi. Então Geazi ficou leproso, não só ele, mas toda a sua descendência, porque ele agiu dessa forma, mentindo, né, enganando. E na verdade a gente vê aqui algo que acontece quando as coisas que Deus faz por nós, né, não existe preço que pague. O texto finaliza ali no capítulo 5 dizendo que Geazi já saiu da casa de Eliseu, do profeta, leproso. Então a gente vê aqui já trazendo, né, essa aplicação de esses personagens todos envolvidos nessa história, né? Então, já que eu tô falando aqui de Geazi, já vou aproveitar para falar justamente, né, esse amor ao dinheiro, né? Essa cobiça, essa atitude de Geazi. Ou Geazi, quem sabe, pensou que era merecido por Deus ter curado Naamã, como que era mais do que justo Naamã pagar pelo que Deus tinha feito, sendo que nada paga, né, as coisas que Deus faz. O que Deus faz é com seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, né? E se existe, né, um preço aqui que já foi pago, foi justamente a vida de Jesus, o próprio Filho de Deus, que Deus enviou para nos salvar. E Jesus pagou com a sua própria cruz, com a sua própria vida, quando ele morreu, e morte de cruz, que nem diz a palavra, né? Que justamente Jesus morreu por nós e ele morreu em nosso lugar. Então não existe preço, não existe nada que pague esse sacrifício de Jesus por nós na cruz, né? Então, tudo que Deus nos dá, o sacrifício maior, Deus já fez enviando Jesus, né? E Geazi aqui teve essa atitude, infelizmente, né? Que fica essa parte, assim, triste nessa história. Mas a alegria de Naamã, vocês imaginem Naamã retornar para casa completamente curado. Eu imagino que aquela menina escrava, porque realmente, né, aquela menina, quando entrou na casa de Naamã como uma escrava, mas uma menina que conhecia o Deus de Israel, ela fez a total diferença na vida de Naamã, da sua esposa, né, da sua família. A história não tem maiores informações se Naamã tinha filhos aqui nessa história, né? Não relata nem o nome dessa menina, mas eu imagino que essa menina com certeza, né, passou a ser tratada de uma maneira diferente e que eles ficaram muito gratos, né, a essa dica que ela deu, né, porque foi através dela que Naamã foi, né, então até o encontro do profeta. E a gente vê que essa menina tinha realmente tudo para querer se vingar de Naamã, porque Naamã tinha matado o povo dela, Naamã tinha levado ela como escrava. Quando ela ficou sabendo que Naamã estava leproso, talvez se fosse eu ou você, né, a gente pensaria, mas que morra mesmo, ele merece, porque ele acabou de matar o meu povo. E a gente não vê em momento algum essa menina escrava desejando vingança para Naamã. Ao contrário, ela lembra do Deus de Israel e ela não se aguenta. Ela diz para a esposa de Naamã que se Naamã fosse, né, até Samaria e ouvisse o profeta, encontrasse o profeta poderia fazer algo por ele, poderia ser curado.
Então a gente vê assim aqui, né, o amor, a compaixão dessa menina, e que tinha tudo para se vingar, mas uma pessoa que verdadeiramente entende o amor de Deus e que tem o amor de Deus em seu coração, na sua vida, como seus princípios de vida, não deseja vingança. É bem a palavra que nos diz, né? Se alguém te bater no lado de uma face, você não vai lá e bate também na pessoa, né? Você oferece o outro lado da tua face. E foi exatamente essa atitude dessa menina escrava na casa de Naamã. Ela não se vingou, mas foi ela que apontou o caminho, né, da cura de Naamã. Também a gente vê aqui no texto, e eu quero que a gente medite e traga para as nossas vidas também, a importância do profeta. Eu já falei que esse profeta Eliseu é muito conhecido, é merecedor de um nós na história só dele, então não vou falar muita coisa dele, mas quero dizer, né, que o profeta Eliseu, ele representa assim as pessoas, né, com quem nós nos aconselhamos, as pessoas que nós podemos, assim, como é importante nós termos hoje pessoas nas nossas vidas que possam nos aproximar de Deus, que possam nos dar um bom conselho segundo a palavra de Deus, que possam nos orientar pela palavra de Deus, né? Aqui Eliseu é um profeta de Deus, uma pessoa que, né, ele representava, ele ouvia a voz de Deus, ele era o representante de Deus no meio do seu povo. Então, como é importante nós termos assim, né, a confiança e termos homens e mulheres de Deus em quem nós confiamos para abrir o nosso coração, para compartilhar um problema, uma dificuldade que vivemos, e como tem, né, até hoje homens e mulheres que Deus abençoa e usa, assim como usou o profeta, com uma palavra profética, né, dizendo, ó, Naamã, você tem que ir lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, tá? E eu quero aproveitar aqui e falar, já que eu mencionei as 7 vezes no Rio Jordão, e para quem lembra da história de Raabe, também o povo de Deus precisou rodear 7 vezes ao redor dos muros de Jericó para aquelas muralhas irem ao chão. Gente, eu não tô aqui falando, tá, de numerologia, não tô aqui falando que então tudo que você for fazer na sua vida, você, faça 7 vezes que vai dar certo. Tudo que te acontecer, conta 7 vezes que você vai receber o milagre. Não, gente, não vamos mistificar aqui o número 7, né? Não vamos idolatrar o número 7. Deus tem os seus caminhos, Deus tem a sua maneira de agir, né? Deus tem os seus propósitos, Deus não é limitado ao número 7. Por coincidência, sim, existe, claro, dentro da Bíblia, dentro do hebraico, muitos significados, né? Para quem estuda aí hebraico sabe, claro que existe uma simbologia, mas não é nada assim, né, pra gente pensar que, então se eu fizer um propósito de 7 semanas e não alcançar a minha bênção, minha vitória, eu vou desistir de tudo, né? Não, não é assim. Então foi assim que Deus agiu na vida de Naamã. E Deus tem os seus planos, o seu tempo, o seu modo e propósito na vida com cada um de nós. E pode ser diferente, né? Não é igual para todo mundo, não. Então, também queria aproveitar e falar isso, porque coincidentemente, né, a história de Raabe tinha 7 voltas ao redor do muro de Jericó, e agora que nós vimos que Naamã mergulhou 7 vezes, tá? Claro que nós podemos exercer por fé muitos propósitos com Deus, sim, mas Deus não é limitado, gente, tá? Deus tem todo o poder e age da maneira como Ele quiser nas nossas vidas. E assim como eu falei do profeta aqui, que é importante nós termos pessoas assim, que nos ajudam, eu também quero mencionar aqui, né, esses outros aí coadjuvantes que foram esses servos de Naamã, né, a importância desses homens que encorajaram Naamã, ajudaram Naamã nesse momento difícil. Naamã estava ali passando por, né, aquele momento chateado, não queria ir mergulhar no Rio Jordão, queria voltar para casa, e esses servos, né, carinhosamente, inclusive chamando ele de pai, disseram para ele, Naamã, né, não é muito difícil o que o profeta pediu, você já está aqui, vamos ali no Rio Jordão, você mergulha, né, Deus pode te curar. Então, como é importante também nós termos amigos, pessoas ao nosso redor, que nos ajudam a nos aproximarmos de Deus, né? Porque às vezes a gente, infelizmente, acaba tendo pessoas ao nosso redor, né? Que na verdade, se a gente tá no fundo do poço e a pessoa tiver uma corda para jogar, não, ela corta a corda, mas continua deixando nós no fundo do poço, né? E, infelizmente, às vezes é assim.
Então, que a gente possa nos cercar de pessoas que justamente sejam pessoas amigas sinceras, verdadeiras, né? Pessoas que são tementes a Deus, que nos ajudem a nos aproximar de Deus, que também são pessoas que vão nos encorajar, né? Que vão nos animar em momentos difíceis. Imagina aí que você também deve conhecer pessoas que às vezes a gente tá contando que tá doente, que tá passando por um momento difícil, mas a pessoa sempre tá mais doente. O problema dela é maior, né? Se você tá tomando um remédio, ela diz que toma 5, né? Então são pessoas que realmente às vezes, ao invés de nos ajudar, de nos colocar para cima, nos colocam mais para baixo, né? Então que a gente procure ter ao nosso redor pessoas assim como foram esses servos de Naamã, que encorajaram ele, né? E que realmente não deixaram ele desistir. Ele já estava ali, ele foi no Rio Jordão, ele mergulhou e ele saiu curado da sua lepra. Ele recebeu de Deus o seu milagre. E é claro que eu não vou deixar de falar do protagonista da história, né? Como eu comentei aqui durante o dia hoje, que essa história tinha um protagonista e alguns coadjuvantes, né? E que com todos esses personagens a gente consegue aprender muitas lições através das atitudes deles. Então eu quero lembrar você aqui que Naamã, ali numa altura, né? Primeiro, essa questão da comunicação, né? A menina tinha dito, a menina escrava disse para ele ir procurar o profeta. Ele foi até o rei. Sei, né, gente? Talvez ele sendo um comandante de exército, ele pensou assim, eu vou chegar no rei, né? Vou ir nos cabeça, né? Mas ele realmente precisava era chegar no profeta de Deus, né? Então, quanto a essa atitude, assim, né, de Naamã, que às vezes nós justamente precisamos ter a direção de Deus, né? E chegar até as pessoas certas que possam nos ajudar. E também eu quero lembrar você do momento em que Naamã, ele imaginou, e o texto descreve bem como ele imaginou que o profeta ia fazer, que o profeta ia receber ele, que o profeta ia ficar em pé, estender a sua mão, né, invocar o Deus, né? Se você for lá ler o livro de 2 Reis, capítulo 5, você vai ver tudo isso aqui que eu tô falando. Então, Naamã, ele desenhou tudo na cabeça dele, ele imaginou assim como Deus tinha que fazer para curar ele. E eu quero dizer para vocês, né, que eu imagino que às vezes eu e você, nós fizemos o mesmo que Naamã, né? A gente às vezes está passando por um problema, por uma dificuldade, e aí a gente, né, quer dar para Deus a sugestão, né, do que Deus vai fazer, ou a gente cria uma expectativa do que Deus vai fazer para nos ajudar a resolver aquele problema, e a gente fica realmente imaginando tanto, né, só coisas assim que passam na nossa mente, coisas que nós imaginamos, e a gente muitas vezes deixa de ver a ação de Deus em pequenos detalhes, em outras situações, onde Deus está já provendo, né, a solução para o problema, uma porta que Deus está abrindo, uma cura que está chegando, mas a gente está tão assim, né, focados naquilo que a gente quer que Deus faça, imaginando assim, né, a gente está dando ideia para Deus de como vai ser a solução para o problema, que a gente, né, fica com os nossos olhos como que umas escamas, cegos, não enxergando o que verdadeiramente Deus está fazendo, né? Deus realmente ele pode, por diversos meios, né, curar, sim, e ele cura como curava naquele tempo de Naamã, ele ainda continua curando nos nossos tempos, né? Ele sim pode no nosso dia a dia mostrar caminhos, abrir portas, às vezes uma porta que se fecha, a gente entra num desespero total, né? Mas logo ali adiante Deus vai nos mostrar por que aquela porta fechou, ele tinha outras 2 para abrir, né? Tantas situações que nos acontecem. Então que a gente possa aí meditar, né? Lembrar, se for preciso você reveja, né, essa live e reflita aí na vida de Naamã, na vida dos seus amigos, na vida do profeta, né? Na vida dessa menina, com qual desses personagens hoje você se identificaria, né? Com as suas atitudes e com essas lições que nós podemos aprender, com certeza, com cada um deles. E eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa história de Naamã. Tô vendo aqui que tem gente aí colocando amém, coraçãozinho. Muito obrigada por quem ficou comigo aí até agora. Espero que vocês gostaram dessa história de Naamã.
de todos esses outros personagens, né, envolvidos nesse contexto histórico, nesse cenário, e que a gente possa realmente, né, confiar naquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, na maneira como Ele tem para fazer, né? Não é assim como a gente quer do nosso jeito. E que vocês tenham aí um resto de semana abençoado. Essa live fica salva aqui no Instagram amanhã cedinho. Também já vai estar disponível no YouTube, tá? E eu já deixei um recadinho aqui. E quem entrou depois aqui, que não conhece ainda o canal lá no YouTube, que você também possa conhecer, aproveita e já se inscreve lá, deixa seu comentário também. E além das histórias do Nós na História, lá no YouTube também tem outros devocionais, são vídeos mais rapidinhos, de no máximo 2 minutos, que vocês também podem conhecer, tá bom? Um beijo para todo mundo. Tem gente aí dando tchau, tem gente aí dando boa noite, seja, né, todos aí que têm participado, muito obrigada pelo carinho. Um beijo para vocês. Até semana que vem no próximo Nós na História. Tchau, tchau.